Ana, de acordo com Ray Dalio, que foi gestor de um dos maiores fundos de investimento do mundo, a diversificação é um dos princípios mais fundamentais dos investimentos. Ele chega a chamar a diversificação como o santo graal dos investimentos. Você concorda com essa afirmação? É uma boa parte aí, né? Quem sou eu, meu Deus, para, né, discordar ali, não só dele, mas eu acho que de uma grande maioria aí do mercado que traz a diversificação como sendo um instrumento até de tomar riscos de uma maneira mais inteligente. A diversificação, para mim, ela é um processo de entendimento e pulverização não só de risco, mas também de oportunidade. A gente sempre acaba olhando muito a essa questão do risco, né? Nos investimentos, a gente sempre é convocado a mais para observar nos riscos. Eu lembro que eu participei de um trabalho e que era justamente para a gente ajudar as pessoas a terem um entendimento melhor sobre toda a documentação, tecnicidade de mercado e tal. E aí eu me lembro de ter pego assim, para ler um prospecto de oferta pública de uma debenture, e assim, eram 26 páginas. Era pequena ainda. De índice sobre risco. Você quer falar? Né? Porque em geral 26 são mais de 200 páginas, gente, é um livretinho, né? Um guia de bolso. Mas isso mostra que a gente sempre associa muito a diversificação a uma pulverização de risco, mas é uma forma também inteligente da gente aproveitar oportunidades em diferentes mercados. Obviamente que fazer uma diversificação, ela requer um acompanhamento profissional, na minha opinião. Por mais que seja pregado muito essa coisa, não, você consegue fazer sozinho e tal, acho que a orientação profissional ela é fundamental para que esse processo seja mais bem estruturado e ele seja mais bem aproveitado no que a teoria prega. Porque é uma forma mesmo inteligente de você pulverizar seus riscos e seus retornos. E muitas pessoas acabam diversificando de uma maneira equivocada. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu diversifico bem meus investimentos. Aí a pessoa tem o fundo de renda fixa, ela tem um título do Tesouro, ela tem um título de uma empresa, todos eles são mercados iguais. A única coisa que a pessoa está fazendo é uma diversificação mais horizontalizada, né? Na verdade, verticalizada, porque ela está diversificando em diferentes produtos, mas dentro de um mesmo mercado. Existem conceitos mais técnicos dessa diversificação que, com o apoio profissional, é possível tirar o melhor proveito disso. Então, sim, eu concordo, mas muitas pessoas, voltando aí até um pouco aqui, né, da questão comportamental, muitas pessoas acabam não fazendo uso dessa forma de investimento, porque como a gente já tratou aqui, né, em outros papos aqui, que as pessoas têm uma certa resistência em lidar com as questões financeiras, cuidar do dinheiro é uma coisa que é desgastante para as pessoas porque envolve muitos aspectos emocionais. As pessoas elas não gostam de acompanhar, falamos no último papo aqui a respeito das pessoas que não executam, né, o seu planejamento financeiro, porque é uma coisa que você tem que parar para um assunto que já te causa um certo desconforto. Tem uma pesquisa interessante da Universidade de Cambridge, a gente tem taquicardia mesmo quando a gente lida com os assuntos financeiros, a gente tem suor na mão, então a gente evita essas coisas que não são agradáveis e a gente acaba não querendo falar sobre isso. E como a diversificação requer você acompanhar mais coisas de uma maneira muito mais ali próxima, não significa que você tem que ficar olhando seu saldo todo dia, mas requer ali uma sofisticação em alguma medida do que você comumente faz em um produto mais convencional de mercado, as pessoas acabam evitando, falar, ai não, deixa tudo no lugar só porque é mais fácil de eu controlar, eu tenho ali, rapidinho olho pelo aplicativo do banco, que é verdade, mas a pessoa pode olhar também a diversificação dela nesse sentido. Acaba, então, que as pessoas deixam de fazer uso dessa estratégia de uma maneira bastante eficiente. Uma outra coisa que eu acho nessa esfera aí dos investimentos é que as pessoas pensam em investimento de uma coisa só.
Você deve ouvir também, né, no teu trabalho, pessoas falando, não, eu invisto meu dinheiro em tal coisa, não, eu invisto meu dinheiro assim. Gente, existem vários dinheiros. O dinheiro não é um só. São dinheiros divididos em forma de concretização de objetivos, que é o que eu costumo falar para as pessoas, que é a teoria das 3 gavetas. Não sei se você já ouviu falar. Mas imagina só que você está aqui, né, sentado na sua escrivaninha de trabalho, e você tem a primeira gaveta, que é aquela gaveta que tem tudo prático ali, que você pega e usa rápido, você faz uso muito rápido. Ela tem que estar ali à mão. Essa primeira gaveta, se a gente trouxer isso para o mundo dos investimentos, é aquele recurso que você precisa acessar a todo tempo, seja para cobrir uma eventualidade, seja para, né, usar ali a tal dita cuja da reserva de emergência, que eu gosto de chamá-la de reserva de eventualidades, porque a gente também, quando fala emergência, a gente sempre traz uma conotação negativa. Nossa, se eu perder o emprego, se eu ficar doente, se acontecer alguma coisa, eu tenho ali para emergência. E, no fundo, né, existem tantos instrumentos que podem complementar o planejamento financeiro e fazendo jus a essas emergências, mas ali, nesta primeira gaveta, o seu dinheiro colocado ali é aquele dinheiro que você vai diversificar, talvez só se você olhar para as 3 gavetas, mas aquele dinheiro é onde você vai privilegiar a liquidez, ou seja, o acesso daquele dinheiro prontamente quando você precisar, e não necessariamente uma rentabilidade. Por quê? Porque você tem ali um objetivo para ele, que ele está disponível na sua primeira gaveta, que você está fazendo alguma coisa urgente, que você precisa daquele recurso para ser usado na hora. A segunda gaveta é aquela gaveta das coisas que você precisa, mas que você não usa todos os dias ou de uma maneira constante. Se a gente trouxer isso para as finanças, a gente está falando dos objetivos, fazer uma viagem, reformar a casa, trocar de carro, né? Sei lá, fazer as coisas que a gente quer fazer com o dinheiro. Afinal de contas, o dinheiro é feito para ser usado, só que não tudo de uma vez e nem com qualquer coisa. Essa gaveta, ela precisa de uma diversificação diferente, porque aqui você está buscando atributos que não vão ser encontrados na primeira gaveta, ou seja, naquele primeiro dinheiro. Aqui, sim, você vai precisar ter mais rentabilidade, você precisa fazer aquele recurso ter um retorno que seja um retorno adequado ao perfil do investimento que você escolheu. Pode ser com um período mais longo, afinal de contas você não vai viajar na semana que vem, você vai viajar daqui a um tempo, ou você vai trocar de carro daqui a um tempo, você vai fazer a reforma da casa o ano que vem. Então, esse dinheiro ele precisa estar separado para aqueles objetivos de vida. E existe a terceira gaveta, que é aquela que você põe só aqueles documentos que você só precisa uma vez por ano, ou que você precisa, né, que você guarda, ou até aquele quando você muda a estação, você guarda o cobertor lá em cima, que você vai acessar muito pouco, né? Esse é o dinheiro de longuíssimo prazo que a gente tem que pensar na aposentadoria. Quando a gente divide o nosso dinheiro desta forma, entendendo que nós precisamos do dinheiro em momentos e de formas diferentes, esse conceito da diversificação fica mais fácil de entender. Porque as pessoas olham de um jeito só. O meu dinheiro está guardado. Ok, mas qual dinheiro? Existem vários dinheiros. Não, mas porque o meu dinheiro não está rendendo nada. Olha, o da primeira gaveta não tem que render nada mesmo, não. O importante é que ele esteja disponível, ele garanta o poder de compra minimamente, ele tem que estar em algum produto, não pode estar parado na conta corrente, existem as contas remuneradas, mas ele precisa, mas não é render ali o atributo principal. Já na segunda gaveta, a diversificação ela pode ser mais ampla, você pode variar o cardápio um pouco, porque aquilo tem objetivo diferente, prazos diferentes, e aí as opções de mercado também se apresentam de uma maneira mais ampla. E a terceira gaveta também pode ser desde um produto pensado de características previdenciárias, mas investimentos mais de longo prazo, com riscos mais, mais compatíveis à característica daquele investimento. Então, não há como a gente não voltar à questão do comportamento. Então, muitas vezes a diversificação ela não é pensada, ou ela não é aceita, ou mesmo, né, ali
assumida pelas pessoas porque elas pensam o dinheiro de um jeito só. Ah, meu dinheiro não está rendendo nada, mas qual dinheiro? O meu também, tem lá uma parte que rende muito pouco, né? A depender do contexto de mercado, vai render menos ainda, mas pode ser um pós-fixado. Hoje a gente sabe que, a depender do patamar de taxa de juros, até pode ser um dinheiro que vai estar com uma boa rentabilidade, porém não é este o atributo principal. Quando a gente olha também alguns dados de mercado, a gente percebe uma boa parte das pessoas tendo o seu recurso quase que em totalidade em um tipo de investimento, naqueles investimentos mais conservadores, e ali elas perdem a oportunidade de diversificar e potencializar os seus ganhos de longo prazo. Por quê? Porque pensam no seu dinheiro de uma única forma. Muito interessante essa leitura que você traz das gavetas. Basicamente, você dividiu em relação ao horizonte de tempo de utilização do recurso, né? Com mais frequência, menos frequência, aquelas que a gente quase não usa. E as pessoas acabam subestimando a importância de definir o prazo, né? O horizonte de investimento na tomada de decisão financeira. E é um dos aspectos principais, né, a ser considerado na hora da escolha dos produtos, para que esses produtos componham uma cesta diversificada, né? Você trouxe a diversificação no começo da fala, indicando que não é simplesmente colocar produtos diferentes, né? Desde que eles precisam ter ali uma complementaridade, uma diferença intrínseca ali de quais mercados operam, como que eles se relacionam entre si em relação a preço, como é que a gente orientaria o investidor que está nos ouvindo, que está nos assistindo, a conseguir tomar melhor essas decisões dentro de um horizonte de prazo já estipulado, mas escolher produtos que sejam complementares, né? Ele está olhando lá o crédito privado, o fundo imobiliário, a operação estruturada, e é tanta opção. Como que ele faz para dar o próximo passo de entender o que seria complementar e o que não seria? É difícil, né? Nossa, eu assim confesso que para mim, né, apesar de trabalhar tantos anos no mercado, trabalhar tantos anos com essa pauta, quando eu estou lidando com o meu dinheiro, eu padeço das mesmas questões que todo mundo. Isso prova que é uma relação emocional que a gente tem com o dinheiro. Bom, não foge da gente traçar objetivos e dividir o nosso dinheiro em montantes para esses objetivos. É uma forma não apenas da gente entender que a diversificação é possível, ela é para todo mundo, como também a gente entender o esforço necessário para atingir esses objetivos. Acho que a gente não escapa disso. A outra coisa é a gente tentar ao máximo projetar esse futuro, que é uma dificuldade muito grande que a gente tem. A gente vai envelhecer, né? E a gente vai precisar cuidar do nosso eu futuro. É uma coisa que só a gente vai poder fazer. Acho que vale um papo sobre isso e é um fator relevante. E entender o atributo de cada coisa. Se você entra num restaurante vegano, não espere comer carne. Se você entra numa churrascaria, você pode até comer alguma coisa vegana, mas não vai ser a especialidade daquela casa. Isso é para os investimentos também. Então, se você tem seus objetivos ali de curtíssimo prazo e que aquele recurso ele precisa estar ali disponível para suprir eventualidades que acontecem e elas acontecem, não espere que ele vai te dar um grande retorno, porque se ele tem uma propensão a te dar um retorno maior, é porque você está assumindo um risco inadequado para aquele recurso. E as pessoas se decepcionam com isso, porque muitas vezes elas não se adequam a essa realidade. Então, elas vão à churrascaria esperando comer alguma coisa vegana. Pode até que seja que comam, mas não vai ser tão bom quanto se ela for para um lugar adequado para aquilo. Então, nessa primeira gaveta, esse recurso não se pode esperar que haja uma grande rentabilidade, porque o atributo principal é a disponibilidade. Não significa que aquele recurso não tem que estar bem investidinho ali, mas o que você tem que cobrar é que ele esteja disponível no momento que você precise.
O segundo, aí sim, você vai entender que o teu prazo, você vai fazer uma viagem daqui 1 ano, daqui 6 meses, então você entende que você não pode, de repente, abrir mão da liquidez, ou seja, de transformar aquilo em dinheiro dentro do bolso para você pegar um avião, do que uma viagem que você vai fazer daqui 2 anos. Então, quando você sabe o que você quer, é mais fácil você estabelecer um diálogo com um profissional que vai poder te ajudar nessa missão. Eu não acredito que seja uma tarefa que se faça sozinho. A gente vai ao médico, a gente sempre pede uma recomendação para ele como especialista naquilo. E cabe a gente executar o que o médico pediu para a gente executar. Acho que fazendo dessa forma, entendendo que o dinheiro tem destinos distintos, a gente vai cobrar o que é certo para cada um deles. Então, se você tem ali um recurso que é investido, que a ideia é potencializar o teu retorno, porque é um dinheiro que você vai precisar lá na frente, aí exija isso, porque aquele atributo é retorno que você está buscando, porque você está abrindo mão da disponibilidade dele. Então, essa é uma coisa, são elementos que eles não se combinam. Liquidez, rentabilidade, risco, são 3 elementos que eles sempre vai ter um que está de fora. Você vai ter o baixo risco e você vai ter uma alta liquidez. Mas a rentabilidade talvez não seja aquela que você tem a expectativa de ter. Não significa que não terá uma rentabilidade. Se você tem um potencial de retorno, você está abrindo mão da liquidez, ou seja, da disponibilidade, porque você está correndo um risco a mais, porque está vindo ali um potencial de retorno. Então, são essas 3 variáveis, sempre uma você vai abrir mão a depender da gaveta que você estiver lidando. Pensar em parte, eu acho que é uma dica importante. Muitas vezes as pessoas consideram que elas têm um perfil determinado e é importante medir, entender qual é o nosso apetite para o risco dos investimentos e para a possibilidade de retorno que esses investimentos têm. Porém, você tem objetivos do investimento. Então, você sempre será mais conservador no seu dinheiro de emergência, de urgência, e mais ousado, se você tem 30, 40 anos, naquele investimento de longuíssimo prazo que é para a sua aposentadoria. Quando você tem lá os seus 70 anos, você já é mais conservador para este mesmo dinheiro que aos 40 você tinha um perfil diferente. Então, mais do que o seu perfil como investidor, há o perfil do investimento. E essa é uma primeira lição que a gente precisa entender para que a gente consiga fazer essa diversificação. Eu sempre digo que a reserva de emergência ou a reserva de eventualidades, ela não é um investimento, mas ela deve ser investida. A gente não está abrindo mão dessa disponibilidade para ter um retorno maior lá na frente, por isso mesmo ela precisa estar alocada, investida em produtos que nos deem essa disponibilidade, que deem acesso rápido a esse recurso. Muito bom, então as orientações são, tenha ali seus objetivos claros para cada gaveta, que encaixar ali o objetivo em cada gaveta. Essas gavetas vão nos ajudar a traçar quais são os produtos que fazem sentido para aquele atributo, para aquele objetivo, buscar orientação profissional especializada para ajudar na composição desse investimento, dessa carteira, com produtos complementares que realmente reduzam o risco pela diversificação, e sempre ter esse olhar da construção do longo prazo, do que a gente está buscando como objetivo futuro, e sempre revisitando também esses objetivos, é isso? É isso aí. E tem uma coisa também, essa dificuldade que a gente tem de pensar no longo prazo é porque a gente também sempre se condiciona de que é uma coisa ou outra. E é o E. Como eu disse, o dinheiro é para ser usado, ninguém coleciona dinheiro. A questão é qual é o uso que a gente faz desse dinheiro ao longo de toda a vida. A gente também não precisa abrir mão de absolutamente tudo para colher um benefício futuro, até porque é insustentável, ninguém consegue tornar tão escassos os seus desejos de curto prazo em favor desses de longo prazo. Porém, é um equilíbrio entre as duas coisas, entre o usufruir e o poupar, para que a gente consiga sempre ter esse equilíbrio, porque as estatísticas de longo prazo das pessoas não são muito favoráveis.
E acho que a gente tem aí uma oportunidade de fazer isso bem. O mercado brasileiro ele é extremamente criativo, ele é extremamente variado, é democrático, e acho que tem para todo mundo, investir para todo mundo, sim. E tem produtos para todos os objetivos, para todos os Todas as prazos, gavetas. todas as gavetas. É isso aí. Obrigada, Ana. De nada.